Estamos começando mais um Testemunho. Hoje nós temos nome, gente. Aquele dia a gente ainda não tinha descido do manto ainda o nome. Hoje a gente já tem o nome para começar. Então está no ar mais um Testemunho. É um podcast sobre testemunho. Meu nome é Evelyn Matos e estamos aqui hoje com a nossa segunda entrevistada, a nossa pastora Irlene. Mas hoje eu quero falar com a Irlene. Tudo bem, pastora? Tudo bem, Evelyn. Como a senhora está? Como está a vida? Tudo bem, graças a Deus, está tudo bem. Então tá bom. Hoje a gente quer saber mais da sua história, de onde a senhora veio, como a senhora veio parar aqui em São Paulo, porque eu sei que a senhora é de Minas. Sim. Então a gente quer assim saber um pouco mais de onde que veio a Irlene lá atrás. Como foi a infância da Irlene? A minha infância foi muito boa, muito cheia de alegria, porque era uma família grande. Eu nasci de uma família grande, meus pais tiveram 11 filhos, Meu Deus. Então são 6 homens e 5 mulheres. E assim, ele sempre fez de tudo para a gente estudar, trabalhava muito, e o alvo dele é que todos os filhos estudassem. E todos, a única estudo que tinha lá para chegar ao fim era na época magistério, que era para se formar para professora, Sim. Inclusive meus irmãos são professora, enfim. E só tem alguns que também seguiram outros destinos, mas a maioria é professora e professora. E aí eu terminei os estudos e aí fazer o quê? Eu não queria, acho que a minha ideia era essa, não querer seguir isso daí. E aí, com as colegas minhas, tinha os irmãos que moravam aqui em São Paulo, aí me chamou, vamos para São Paulo, vamos trabalhar lá, Aí, vamos. Aí viemos, aí eu vim pra cá com elas. Na verdade, a gente, na época, como eu não era convertida, então menti pros meus pais, falei que eu já tinha um emprego já aqui em São Paulo, porque senão ele não ia deixar eu vir. Ele ia deixar eu vir sem nada. Sem destino, sem nada. Aí, como a minha família é muito assim, eu não era cristã, mas a minha família tem muitos princípios, Então sempre nos ensinaram muito bem, Então, eu vim para São Paulo, sem eles pensando lá que eu já tinha um emprego. Só que aí, quando chegou aqui, não era verdade. A gente foi correr atrás de quê? De emprego. Aí foi que eu estava falando, Nós poderíamos ter ido procurar uma escola, ser professora. Eu lembro que quando o Rogério me conheceu, ele falava, chegou 3 professorinhas aí de Minas, Então, mas aí a gente foi procurar emprego. Eu fui a primeira que arrumou emprego, depois as meninas não conseguiram arrumar. Uma delas não conseguiu arrumar emprego, foi morar lá em Santo André com os irmãos dela, Porque na verdade a gente veio morar com o irmão de uma delas. Sim. E aí essa conseguiu também depois emprego, que não foi fácil pra gente, Não tinha nenhuma experiência com nada. Sim. Foi bem difícil, Não vou dizer que a gente passou fome, mas a gente passou necessidade, porque a gente vivia lá com todo o conforto, Eu nunca, não sou dessa pessoa que passou necessidade na vida, nunca. Sim. Graças a Deus, Sempre meu pai trabalhou muito para poder nos sustentar, Então, aí depois eu cheguei aqui em São Paulo com essas amigas e passado um tempo que eu conheci o Rogério, Quantos anos a senhora tinha mais ou menos aí? Eu tinha 20 anos quando eu vim. 20 anos? Aí conheci ele, fiquei uns 6 meses, E onde que a senhora conheceu ele, assim, o lugar? Então, eu conheci ele da rua. A gente morava na casa alta e a gente via ele lá na rua, com os amigos, Aí eu lembro que as meninas ficavam pegando a minha mão e ficavam, ele é lindo, mandando dar tchau pra ele. Ela pegava a minha mão e ficava dando tchau pra ele. E a senhora zero interesse? Então, pra mim, assim, eu não era aquela pessoa que, sei lá, eu também achei ele bonito na época, mas, enfim. Aí, quando eu arrumei o emprego, eu já tinha arrumado o emprego, já tinha arrumado.
E aí eu vi ele no ônibus, né? Eu sempre vi ele no ônibus. Eu pegava o ônibus, aí teve um dia que ele pegou o mesmo ônibus lotado, enfim. Esse dia a gente conversou, né, mesmo. Aí conversamos, enfim, cada um para sua casa. E depois, como ele morava lá na rua, né, às vezes ele me chamava, vamos conversar. Eu comecei a conversar com ele, foi que ele já me pediu em namoro. E aí ele fala ainda que eu falei, não, vou pensar. Aí deu uma de difícil? Vou pensar. E quando foi nesse outro dia, que foi que as minhas amigas já viram ele com essa outra moça. Oh, meu Deus. Eu não contei essa parte, né? Aí ele, no outro dia, ele passou na rua com a moça, né? Sim. Aí eu falei, deve ser a irmã dele, eu não conhecia a família dele. Sim. Aí as meninas à noite foram lá me contar, não, ele tá ficando lá com aquela moça. Aí eu falei, então já era, né? Ele me pediu em namoro, mas isso não vai acontecer. Aí fiquei assim, sem ver ele, né? Uns dias, ele também acho que ficou um pouco com vergonha e tal, né? De me procurar de novo. E aí teve um amigo dele que veio e falou, olha, foi algo que passou, né, e ele não era isso que ele queria, mas dá uma chance pra ele e tal, vamos conversar com ele. Aí eu voltei e fui lá conversar com ele e a gente voltou. E daí nunca mais, né, que a gente continuou, Aí nosso namoro não durou muito tempo, a gente ficou 1 ano e 1 mês mais ou menos entre namoro, noivado e casamento, foi rápido. E ele me pediu. Aí foi a parte que eu fiquei grávida, né? Sim. Antes do casamento. Antes do casamento. Isso. Já veio o Bruno. Aí veio o Bruno. E aí eu lembro que ele falou, não, a gente vai casar. Aí a gente foi lá em Minas, que a minha família é de lá. Toda de lá. Ele, vamos lá que eu vou pedir para os seus pais, pra gente casar. Aí ele foi, a gente marcou a data do casamento. Isso era no mês de junho, mais ou menos, a gente foi lá e ele pediu para casar e a gente voltou em agosto. Nosso casamento foi em agosto. E aí foi uma festa lá que a gente falou, não, a gente não quer festa, porque eu não contei para eles, para minha família, que eu estava grávida, né? Ia ser uma decepção. Não, eu ia perguntar isso, a senhora casou de barrigão ou ainda estava... Não, estava de 3 meses. Né? Tá. Ninguém percebeu, só depois que eu voltei para São Paulo, que aí eu fui e contei, né? Que eu liguei e falei, não, tô grávida, né? Vou ter... Porque aí eles iam fazer as contas lá, ia saber, né? Mas eu liguei e contei para a família. Mas já estava casado, já estava tudo certo. Porque como a minha família é uma família assim muito tradicional, ia ser uma decepção, né? Para a família, né? Eu falar que estava grávida, né? Casar grávida. Enfim, foi tudo perfeito, como se eu não estivesse grávida, foi uma festa linda, foi tudo muito bom, né? E aí a senhora estava falando, né, que a sua família não conhecia Cristo ainda. A senhora cresceu numa família tradicional, que levou vocês assim para o caminho do estudo, mas não tinha essa como se diz, de passar para os filhos a questão a importância de andar nos caminhos do Senhor, né? Até então, como é que foi a sua vida com Cristo? Eles passaram, porque minha família é católica, né? E era, na época, eles não eram muito praticantes. Até porque eu sempre morei na roça e a cidade era um pouco longe, assim, né? Não muito longe, mas era... E aí vinha um padre de vez em quando nessa cidade. Aí quando vinha, minha família ia. E aí assim, meus pais sempre foram católicos mesmo. Eles me ensinaram a rezar, né? E quando tinha missa, eles levavam a gente pra missa, enfim. Em outras palavras, eles eram cristãos do jeito deles, né? E sempre foi, né? Eu fui criada nesse princípio aí entendeu? Aí a senhora conheceu o pastor, engravidou, casou. E aí quando que a sua família soube dessa gravidez, assim, tipo, de início? Ela soube depois que eu vim pra cá. Quando eu casei eu tinha uns 3 meses de grávida. E aí quando tava com 6 meses mais ou menos, eu liguei e contei pra família, né? Contei pra minha mãe. Agora, foi assim? Não, eu contei tudo. Eu falei, olha, eu casei, já tava grávida, né? Mas eles
A senhora diminuiu o impacto, né? Já tá casado, pra eles, né, não teve muito efeito, assim, não surtiu muito efeito. Aí quando o Bruno nasceu, quando ele tinha 15 dias de idade, minha mãe veio, meu irmão veio, porque é muito longe daqui pra cidade que eu moro, né? É bem interior de Minas? Entendeu? Bem longe. O pastor esteve aqui, ele contou um pouco, né, sobre a trajetória do casamento, que de início vocês passaram bastante perrengue, uns 7 anos aí, né, de história. E como foi para a senhora? A senhora saiu de uma família tradicional, uma família que vocês não viam brigas em casa, né? Não tinha essa contenda. E aí agora a senhora entrou num casamento onde seu marido tinha vícios. Como foi para a senhora? Com um bebezinho? Sim, e aí foi um tempo bem difícil mesmo, né? Mas como eu fui criada dessa forma, assim, né, de vendo meus pais trabalhar para nos dar o sustento e tudo, até hoje ele fala, Irlene, se for para ela andar num carro bom, se for para andar no Fusca, para ela tanto faz, porque ela consegue viver no muito e consegue viver, né, a senhora se adapta no pouco, eu me adapto, né? Então, eu acredito por causa disso, né? Que eu via meus pais trabalhando, o esforço que eles faziam, eles levavam comida pra gente, arroz, feijão, tudo no cavalo, sabe? Pra cidade, pra gente poder... para alimentação, né? Ele colhia na roça e levava para a cidade. Então era um trabalho aquilo, ele levar, né? Então toda semana ele levava lá pra gente as coisas. Então foi muito difícil para eles, né? E aí eu cresci nisso. Então para mim eu nunca tive, né, essa coisa de ele fala para mim que eu consigo viver, né? Tanto no muito como no pouco. Então, assim, quando eu casei, a gente não tinha nada, como diz ele, né? Ele só tinha o trabalho e eu também trabalhava, só isso. Mas a gente não tinha onde morar, não tinha móveis, não tinha nada. E aí, da hora pra outra, como que a gente vai casar sem nada, né? Aí a gente foi casar e a minha sogra e meu sogro nos deram muito apoio. Ela falou, não, pode ir, ficar tranquilo. Aí meu sogro não foi no meu casamento, até hoje eu fico brincando com ele, eu não foi no meu casamento, mas ele não, tinha que ficar, né, para poder arrumar a casa. Aí a gente alugou 2 cômodos, né, no quintal de uma mulher, uma vizinha que era conhecido deles. E aí, quando eu cheguei, a minha casa já estava montada. Meu sogro tinha comprado guarda-roupa, cama. Que legal. Mesa, né? E só o fogão que a gente não tinha, que o patrão dele ia nos dar o fogão. Aí a gente ficou um tempo lá sem fogão, comendo na casa da minha sogra, até o fogão chegar. E aí, foi isso. Deixa eu ver. E aí, como que a senhora foi se adaptando em São Paulo? Porque a senhora tinha acabado de chegar, já arrumou o pastor, já casou, e como foi essa adaptação de Minas para São Paulo? Teve alguma dificuldade? Não, quando eu cheguei aqui, lá em Minas, onde a gente mora, a gente tinha aquele medo, cidade grande, como que vai ser, né? Lá, a minha irmã, Deus me livre, nunca que eu vou morar nessa cidade pequena, né? Nunca que eu vou morar nessa cidade grande. A gente achou que era tudo muito difícil, né? Aqui, e eu tinha aqueles medos mesmo, sabe? Assim, de chegar aqui, o que eu ia enfrentar, né? Enfim. Porque eu nunca tinha vindo antes aqui, né? E aí, enfim, eu cheguei, fui me adaptando, né? Fomos correr atrás, né? Eu lembro que a minha amiga, era eu e 2 amigas, né? Sim. Aí ela, todos os dias de manhã, a gente acordava, era 4h30 da manhã, todos os dias. E aí tinha que limpar toda a casa, deixar toda a casa limpa, para poder ir procurar emprego. Porque ela falava assim, não, quando a gente chegar cansada, a gente não vai ficar limpando casa, então vamos limpar antes. Então todos os dias
Eu até falo hoje em dia pra Vitória, né? Pra Vitória, tem que limpar a casa todos os dias. E aí eu falei, banheiro tem que lavar todos os dias, porque todos os dias tinha que lavar o banheiro. Às vezes nem tava tão sujo assim, não, tem que lavar. A gente lavava o banheiro todos os dias antes de ir procurar emprego. Jesus. Aí quando eu cheguei foi essa trajetória, né? De procurar emprego todos os dias até encontrar, né? Alguma coisa. Sim, alguma coisa. É, que era esse o nosso objetivo, né? Sim. E aí a senhora casou com o pastor, foram morar juntos e ainda não tinha chegado o Juninho, né? O Rogério Júnior. Não. Aí, E como foi assim? aí o Bruno nasceu depois de 4 anos que o Júnior nasceu, né? Uhum. Aí foi a parte que eu trabalhava dia sim, dia não, E aí eu fiquei grávida do Júnior. Foi quando eu também passei uma gravidez, né? Conturbada. Eu fiquei uns 9 meses praticamente internada por causa que eu tive lúpus, né? E eu fiquei fazendo todo dia eu tinha que ir no hospital para poder acompanhar, né? E aí eu fiquei mais internada do que em casa. E o pastor acompanhava a senhora nessas consultas ou não? Não, ele nunca me acompanhou em consulta, porque ele trabalhava muito, ele fazia extra, então ele era muito ausente, né? Era por isso que assim, ele fala que quando ele se converteu, que ele caiu em si, falou, meu Deus, né? A gente não tinha uma família. Sim. A gente só pensava que tinha uma família, né? Sim. Mas não tinha, na verdade. Porque ele trabalhava, não via os filhos crescer, não, né? Enfim. E a senhora tinha a ajuda da sogra, de alguém assim próximo, já que a sua família era toda de Minas, ou a senhora se virava sozinha? Não, tive muito apoio, muita ajuda da minha sogra, né? Foi assim, eles me acolheram muito bem até hoje, né? Que bom. Assim, foi muito bom. Foi um projeto de Deus mesmo, assim, porque comigo, né? Sim. E uma coisa também que eu não queria era voltar, né? Pra Minas. Eu falei, não, que quando, é um orgulho que a gente tem, né? Sai de um lugar e vai voltar lá de novo para viver na casa dos pais? Não queria isso de jeito nenhum. Ainda com filhos agora. E ainda com filhos, não queria. E aí depois o Júnior nasceu e ele tinha mais ou menos uns 5, 6 meses e a gente mudou aqui para Cotia. Isso. E antes dessa mudança, porque o pastor contou que essa mudança foi um basta, assim, né, da senhora com ele. Foi. Como que era a convivência? Conviver com o marido alcoólatra, ele contou que a senhora começou a beber também junto, né, para acompanhar. Sim. E como que era o dia a dia em casa, mesmo ele ausente, quando ele estava presente, tinha muita briga? Como que era? Porque a mulher, ela se sente sozinha. Na verdade, era assim, a gente não tinha relacionamento. Tipo assim, tinha um relacionamento de casa, de filho, de comprar coisa pra casa, de pagar conta, era esse o relacionamento. Igual eu falei aqui, nós não tínhamos um relacionamento de família, de marido e mulher, então assim, a gente tinha só as conversas de coisas de casa mesmo, de conta, de filho. O necessário. E aí a gente vivia e achava que isso era família, achava que isso estava bom, né? E na verdade eu sempre falava para ele assim, Rogério, vamos para a igreja. Eu tinha essa necessidade, sabe, de ir para a igreja. Eu falava, nem que seja católica, não importa qual igreja, porque os pais dele eu sabia que ia para a igreja, mas ele nunca falava de igreja. Aí ele falava, vai com a minha mãe. E aí eu não gostava, eu odiava. Não, eu quero ir com você, com a minha família, com os filhos, né? No fundo, a senhora tinha uma esperança de que ali era o caminho, que as coisas iam mudar em casa. Eu tinha essa expectativa, mas ele nunca quis ir comigo. Aí foi quando ele trabalhava ele sempre trabalhou nessa mesma empresa há muitos anos. E aí foi quando o patrão dele se converteu e aí chamou ele para ir. E aí ele falou que ia,
pro encontro e foi, né? Depois de uns 3 convites lá, ele decidiu ir. E na verdade a empresa que ele trabalhava, até o patrão dele era uma loucura lá. Diz ele que na sexta-feira, por isso que eu tinha esse problema de sexta, porque sexta-feira não podia contar com ele, que ele chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Nossa. Não tinha hora para chegar. Porque o patrão dele, sexta-feira, acabava o expediente, ele colocava lá uma sunga e descia para baixo com 1 litro de bebida e vamos festejar. Agora, acabava com a vida dos funcionários. E todo mundo tinha que participar, bebendo, né? Aí patrão, você não vai junto. Som, né? Som, músicas lá, né? Que eles ouviam e bebiam. E aí ele chegava muito tarde em casa. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí muitas vezes ele mentia, falando que estava trabalhando, né? Pra mim não ficar brava com ele. Oh, Jesus. Depois que ele foi me contar que era assim a vida deles lá. Enfim, aí ele foi pro encontro primeiro, né? Ele foi pro encontro, quando ele chegou de lá do encontro mesmo. Não, de lá não, ele não me ligou não, porque ele ligou pra mãe dele. Que eu lembro que ele era orelhão, né? Não tinha celular, não tinha nada. Aí ele ligou, ele chegou em casa, me pediu perdão e eu percebi ele uma outra pessoa mesmo, mas eu pensei, até quando isso vai durar? Tá fingindo. Aí ele falou, Helena, eu quero fazer uma célula aqui em casa, né? Aí lá nessa igreja que a gente se converteu, né? Era célula de mulheres e célula de homens. A minha patroa vai vir fazer a célula de mulheres e meu patrão vai fazer a célula de homens. Eu falei, ok, pode vir, né? E aí começou a fazer a célula. Aí às vezes, e não é que nem a videira, às vezes era quinta, às vezes era terça, não tinha o dia certo. Aí eu tinha que avisar para as pessoas, essa semana vai ser. Eu ia nas casas das pessoas avisar. Ligação era pessoalmente, tinha grupo de não tinha nada disso. Eu tinha que ir lá avisar, né, as pessoas. Que era que é o dia da que ia célula. ser. Ou às vezes as pessoas iam lá em casa perguntando. Aí quando começou assim ter bastante tempo, as pessoas iam lá, hoje tem célula? Aí, não tem. Principalmente as crianças, né? Que a gente sempre teve essa questão da criança, né? Eu lembro que a gente fazia sopa para as crianças, né? Aí para as crianças lá da rua, ia muita criança, enfim, aí a gente começou a fazer o louvor, né? A gente fazia só louvor. A gente não entendia muito de igreja. Era compartilhar, né? O real da célula. A gente ia lá na igreja no domingo e pronto. E aí a célula a gente fazia sem saber o que era a célula direito, né? Quando a gente. A célula assim que o patrão dele e a patroa vinha, tinha célula, ela fazia com as mulheres e ele com os homens. Mas nós, quando era só um dia na semana, a gente sentia falta, sabe? A fome de querer buscar mais de Deus, de ter mais, né? Aí a gente às vezes ia numa igreja e em outra, às vezes a gente não gostava. Eu lembro que uma vez nós fomos numa igreja que tem ali na Matias, sabe? E aí nós chegamos na igreja porque a gente acabamos levando pessoas para o encontro, né? É bom, a gente levava as outras pessoas. Aí outra igreja. Ia juntando a gente. Alguns chegavam e iam procurar uma igreja, outros ficavam com a gente. Aí nós chegamos lá, a filha do pastor estava chutando um bêbado assim na porta. E para nós, novo convertido, a gente achou aquilo horrível. Aí, como assim, né? É uma pessoa, como é que ela fala? Não, aqui a gente não volta mais. Aí a gente não voltou mais lá. E assim, quando a gente tinha oportunidade, a gente ia numa igreja próxima, porque a gente tinha muita fome, né, de ter as coisas, né, o culto, a palavra, né. E até que um dia o patrão do Rogério falou, eu vou conhecer a videira, né, mas eu e a minha esposa a gente vai, vocês não precisam ir. Aí a gente falou, não, pra onde a gente vai? A gente já tá largado a gente vai seguir vocês. Aí a gente foi pra videira e até hoje a gente está na videira, né? Graças a Deus, Conquistando muitos frutos, né? Conquistando muitos frutos. Senhor. Exatamente. Amém. Essa parte que a senhora falou da conversão do pastor, que a senhora também foi. Você sentiu uma diferença assim em casa logo no início ou demorou um pouco? Não, logo no início. Ele mudou mesmo. E aí, assim, todo dia pra mim era uma surpresa. Eu não conhecia mais meu marido. Meu Deus, né?
E aí ele falou, olha, e eu não tinha me convertido ainda. E ele falou, vai ter um encontro, você vai? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí a gente foi na igreja, né? Que a gente ia nessa igreja lá que ele foi pro encontro, que era em Segé. Aí a gente foi, eu lembro que um dia a gente chegou lá e ele saiu de perto de mim, ficou eu e as crianças, né? Meus meninos sempre, eu fico falando que eles nunca deram trabalho assim na igreja, né? Eu lembro que eu sempre levava alguma coisinha para eles brincar, ou às vezes eles deitavam assim debaixo das cadeiras, dormiam. Oh, Jesus. Nunca deram trabalho no culto, porque lá não tinha essa questão de Ministério Kids. Era só o culto, né? A gente ia lá, era lá na Barra Funda, a gente fez os cursos lá, todos os cursos que tinha. E aí eu lembro que ele sumiu, o Rogério. Daí a pouco ele chegou com o cabelo molhado, assim. Eu falei, onde você tava? Ele, me batizei. Eu falei, como assim você se batizou? E eu nem vi o seu batismo. Aí eu fiquei assim, né? Nossa, que estranho. Não gostei, né? Mas ao mesmo tempo eu gostei, porque né, eu via que cada dia ele tava mudando, né? E aí, daí pra cá foi mudança. Quando nós fomos pra Videira, então, nossa, foi muito bom. Porque eu lembro que a gente não sabia nada de igreja, né? Sim. Mas a gente queria Deus, né? Isso a gente, né, queria muito. E eu lembro que quando a gente estava lá na garagem, nossa, ia muita gente, vinha muita gente. Eu lembro que tinha uma moça que ela era da Batista, que tem aqui perto da prefeitura. Sim. Era uma jovem, ela tinha o quê? Uns 16 anos. E a mãe dela levava ela lá, porque chamou a atenção da cidade, sabe? A questão dos cultos lá que a gente fazia, que não era culto, era oração e louvor. Sim. E às vezes a gente trazia um pastor de lá, da Insegec, para ministrar uma palavra, né? Mas às vezes era só a gente mesmo. E aí o diabo se manifestava, né? Tinha batismo do Espírito Santo. Então, era tudo novo pra gente. E aí, eu lembro que essa moça vinha, e toda vez que ela vinha, a mãe dela vinha trazer ela. Até hoje ela tá aí, da Batista, que eu ainda tenho contato com ela, né? Mas ela é da Igreja da Batista e ela ia pra lá e toda vez que ela ia se manifestava. Jesus. Aí a gente expulsava o demônio dela, conversava. E eu lembro que a mãe dela, né, foi muito grata a Deus, né, por a gente, né, que a gente sempre ajudou, né, fez um trabalho de libertação com ela, né, que a gente chamou uma pastora, que lá era assim, tinha uma pastora que só o ministério dela era esse, né, de libertação. Aí ela vinha, engraçado, né, que a Videira, a gente tem um encontro que tem tudo isso, tem palavra de libertação, tem cura, né, e lá tinha esses pastores específicos, né, até eles ministravam no encontro, né, o ministério deles. Aí tinha uma pastora também que era da cura da alma, ela vinha, fazia pessoalmente com cada irmã. E assim, quando a gente estava na Insegec, eu lembro que a nossa líder, ela ficava lá e fazia uma fila assim, ó, de mulheres. Todo dia depois da cela, ficava lá para conversar com ela, para contar, né, as coisas, enfim, para ela orar, e ela orava, abençoava. Eita, Deus. Era algo muito bom, né? Do jeitinho de vocês ia acontecendo, né? Isso, verdade. Legal. E antes de tudo isso, já veio a história dos filhos adotivos ou ainda não tinha vindo? Porque eu esqueci de fazer essa pergunta para o pastor Rogério. É verdade. Os filhos adotivos surgiu quando a gente já estava na Lions, né? Que a gente saiu lá da onde nós morávamos embaixo, na casa embaixo, e o patrão do Rogério, que é esse que nos levou para Deus, alugou a casa de cima, que quando a gente começou a fazer esses cultos, né, que a gente não sabia muito, mas a gente fazia. E aí daí foi crescendo e a gente conheceu a Videira, e aí o pastor Wilson falou, não, vou mandar um pastor lá para cuidar de vocês então. Aí ele mandou o pastor Flávio, né, na época ele veio. E aí ele foi organizar, porque tinha muita gente, mas não tinha as celas, né? Não tinha multiplicação de cela. Aí foi levantando os líderes, né? Foi para as casas, né? Porque não tinha essa questão de ir para as casas, só era na minha casa. E aí
a gente depois foi crescendo, a gente levava pessoas para o encontro, porque lá também tinha encontro, aí a gente cresceu, a gente foi para Lions, né, para um prédio lá, alugou o prédio lá. E aí lá a gente ficou lá um tempo, aí o pastor Flávio, eu lembro que, como ele também tinha uma igreja em Pirituba, ele foi deixando para o Rogério, né? Ele foi saindo de cena. De fininho aí. E aí, e o Rogério já tinha aceitado, né, o chamado de pastor, porque na verdade ele fazia tudo, porque a gente que morava aqui em Cotia, alguém precisava de alguma coisa, ligava pra gente, a gente que ia. Ah, tem alguém endemoniado, a gente ia. Tem alguém doente, a gente ia orar. Então, era a gente que cuidava do povo. Era. Aí a gente foi crescendo, quando a gente estava na Lions, levantou ele como discipulador, né? A nós como discipulador, que aí a gente cuidava das células. Sim. Depois como obreiro, né? Ficamos um tempo de obreiro, depois ele foi ordenado e enfim, foi isso. Aí veio a Vanessa nesse meio. Então, aí quando nós estávamos na Lions, aí a Vanessa, a gente conheceu, ela tinha 9 anos, aí ela fazia, porque quando o pastor Flávio chegou, foi definida a questão da célula de criança, né, as células de adulto, e ela fazia parte da célula, e ela tinha 9 anos, e a gente conheceu ela nessa idade. E aí o que aconteceu? Ela ia para a igreja e tudo. E aí ela foi crescendo lá com a gente, e quando ela tinha o quê? 13 para 14 anos, ela começou a sair com as amigas, né? Da igreja mesmo, às vezes, né? E eu lembro que ela começou a beber, a mãe dela falou que ela bebia vinho, mas era vinho, coisa de escola, coisa de amigo. Aí a mãe dela, não quero mais, eu vou mandar ela para morar com o pai dela e tal. E uma vez a gente estava lá no culto, e a pastora e a Fátima, que era uma amiga da pastora, falou, cadê a Vanessa? Que ajudou muita gente com ela, né? Cadê a Vanessa? Aí a gente foi, alguém chegou pra gente e falou, ela tá lá na casa de uma amiga que era lá numa rua lá mesmo, perto, né, da Lions. Aí ela falou, vamos lá buscar ela, nós vamos buscar ela agora. Aí elas foram lá, eu nem fui junto, foi a pastora e essa Fátima foi lá e trouxe ela à igreja. Sim. E aí, quando chegou na igreja, ela tinha, nessa época, ela já tinha 14 anos. A gente foi e levou ela para casa nesse dia. Acabou o culto, a gente levou ela na casa. Sim. E aí a gente chegou lá e a gente, no caminho, o Rogério falou assim, Helene, vamos levar ela para nossa casa? Do nada. Do nada. Aí eu olhei para ele olhou para mim e falei, vamos levar. Aí, só que aí no meu coração e no dele, a gente sentiu de levar ela como filha pra casa, né? Só que eu nem falei pra ele, nem ele falou pra mim. Aí nós chegamos na casa da mãe dela, e quem atendeu foi a avó dela. A mãe dela não tava, foi a avó dela. Aí a gente falou, olha, a gente quer levar a Vanessa lá pra casa. Aí a avó dela falou, não, ela ia para casa do pai dela, porque a mãe dela não aguenta mais, falou que vai levar ela pro pai criar. Porque ela tá dando muito trabalho, né? Aí a gente falou, não, então a gente vai levar ela para nossa casa. Isso foi um final de semana, né? Vamos levar ela para casa no final de semana. Aí ela falou, não, pode levar. Aí a avó pensou assim, ela pode ajudar vocês lá, tipo assim, trabalhar com vocês. Empregada doméstica. Isso, como empregada. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha, eu não esqueço disso. Aí a gente, tá bom, a gente vai levar ela, levamos. Aí quando chegou no caminho, o Rogério falou assim, Helene, nós vamos levar a Vanessa para casa, quando a avó falou isso, né? Nós vamos levar ela para casa como filha, você concorda? Eu falei, concordo plenamente, como filha. Aí a gente chegou em casa, a gente conversou com ela, falou, Vanessa, a gente quer te trazer aqui para casa, mas como filha, você aceita? Ela, aceito. Ela na hora falou, aceito, eu quero. Aí a gente voltou na casa da mãe dela, passou o final de semana, na segunda-feira a gente foi lá, conversamos com a mãe dela falou, pode ficar, mas ela tá dando muito trabalho, eu quero dizer pra vocês que ela vai dar trabalho pra vocês também. Nem se importou quem eram vocês, nem nada? Não, ela já sabia que a gente era pastor, porque na verdade ela morava em frente aonde era a igreja. Porque era ali na onde a Vilma mora, não sei se vocês sabem ali. Sim. E a igreja era lá, então ela morava de frente à igreja. Então, a gente conhecia a família dela, a avó, a mãe, então tinha assim de ver, né? Ela tem irmãos.
Tem a Helena, que faz parte da igreja, tem 2 irmãos, né? O Renato e o Vinícius. Primeiro, o Renato teve também a mesma oportunidade que ela com o Osmar, sabe o Osmar e a Karina? De ser filho, eles levaram eles moravam antes num sítio. Ele teve a oportunidade, né? Só que aí, passando um tempo, eu lembro que ele endemoniava também, a gente chorava, endemoniava. E aí, o que aconteceu? E passado um tempo, ele escolheu uma vida errada, não quis, né, mais. Ele não quis obedecer às regras da casa, enfim. Aí, acabando, ele foi pro mundo errado, né? Tá preso até hoje, enfim. Sai, volta. E aí, a Vanessa, eu lembro que a Vanessa, ela teve um dia que ela quis voltar para casa da mãe. Eu ia perguntar isso agora, se teve esses momentos, porque ela estava no início da adolescência, né? Porque a vida dela mudou, porque na casa dela ela tinha liberdade, ela saía, ela chegava tarde em casa, como a mãe estava tendo problema com isso, né? Com ela. E lá em casa a gente falou, não, aqui tem regras, você vai ser tratado como filha e vai ser como os nossos filhos, como a gente trata os filhos. Então eles não saem sozinhos, eles não vão para onde eles querem, a gente anda junto em família e fomos conversando, né? Explicamos todas as regras da família. Você aceita? Aceita. Então, tá bom. Aí quando no começo ela começou a sair, onde você vai? Eu vou ali na casa de... Não, você não vai, eu nem sei quem é essa amiga. Você não vai na casa de amiga, não. Então, assim, deu um pouco de trabalho no começo, mas depois ela foi entendendo, né? Que era bom. Eu lembro que o Rogério sempre aconselhava ela na palavra, sabe? Pegava a Bíblia e as lágrimas desciam. E ele falava. E ela sempre foi muito, né? Como que diz? Muito quebrantada, assim, diante de Deus. Ela se converteu mesmo, assim, sabe? Então, quando falava da palavra, ela já começava a chorar. Então, ela sempre foi muito quebrantada, né? Uma pessoa muito de Deus mesmo, a Vanessa. E ela sempre foi uma filha muito amorosa. Então, assim, pra gente foi uma cura muito grande, assim, em questão de ser uma filha amorosa, que estava junto da gente. Pro Rogério, então, porque ele não tinha muito isso com os meninos. Por que ele não tinha? Porque ele não estava em casa com os filhos. Os filhos não tinham aquela intimidade muito com ele. E ela não, quando a gente falou, você vai ser nossa filha, ela já começou a me chamar de mãe, ele de pai. Pra gente foi até meio estranho. Mas você adaptou muito rápido. Muito rápido. Pra ela sempre foi muito fácil, assim, como é que fala? A comunicação, né? Ela sempre foi muito... ela sempre foi uma pessoa muito fácil de arrumar amizade, sabe? De comunicativa. E a mãe dela nunca quis voltar atrás, de falar assim, não, vai voltar pra cá, agora que tá consertadinha? Não. A mãe dela, ela foi uma pessoa assim que, pelo contrário, porque sempre a gente teve contato, sabia onde ela morava. Às vezes ela falava, posso ir lá minha mãe? Pode, ela ver sua mãe. Aí ela ia, aí tinha os irmãos em casa, a própria mãe, acabava com ela. Não, volta lá pra sua família, agora é aquela lá, enfim. Ela ia curada e voltava machucada. Isso. Ela chegava em casa chorando, falei, Vanessa, você tem que tomar uma decisão, né? Você não precisa passar por isso, você tem que tomar uma decisão. Agora sua família é essa, né, e tal. Aí depois, quando ela começou a trabalhar, às vezes a mãe dela ficava pedindo dinheiro pra ela, pedia, né, ajuda, e assim, só que a mãe dela nunca foi essa mãe presente. Eu lembro que ela nós fizemos a festa de 15 anos, ela chegou em casa, tinha 14, nós fizemos a festa na igreja, né, pra ela, de 15 anos. Aí ela chamou a mãe dela, chamou a família dela, ninguém foi. Aí eu lembro que quando ela fez 16 anos, ela foi arrumar um emprego, né? O primeiro emprego. Aí precisava também da assinatura da mãe, né? Porque a gente nunca teve documento deles, né? Nunca foi de nenhum dos três, né? Aí eu precisava de quê? Da assinatura da mãe ou do pai. Aí eu lembro que a mãe não quis ir assinar. E aí o pai dela, que morava lá em Amador Bueno, mora ainda, foi e assinou pra ela, né? O primeiro emprego dela lá. E ela... foi bom.
Mas sempre assim, ela dificultou muito, assim, não que ela, né, ela vai lá, mas não tem aquele amor de mãe, não conseguiu, porque a mãe também nunca passou isso pra ela, nunca teve com ela nenhuma dificuldade dela, né? E eu lembro que a mãe dela, ela casou, a mãe não foi, né? Teve um filho, netinho, a mãe não foi ver. Então isso tudo pra ela foi bem difícil, né? Mas também foi assim, uma coisa que ela não chorava por isso, ela sempre foi muito bem resolvida. Porque ela, como ela dá o amor, ela também era amada, né? Então assim, não fez falta. Ela nunca Entre foi aspas, uma né? pessoa assim, chorar por isso. Ai, minha família não, né? Ela não teve isso, graças a Deus. Ela foi uma pessoa muito resolvida nisso, né? Que bom. Ela ia para casa, chorava, mas depois já passava, enfim, não teve uma questão disso não. É até casar, né? Enfim, até hoje ela é uma filha maravilhosa, sempre muito amorosa, cuidadosa com a gente. Ela é mãe agora, vai se tornar mãe pela segunda vez. Isso, vai dar uma outra neta, né? Já temos um neto, vai dar outra neta pra gente. Que bênção. Muito bom. E pra senhora deve ser muito gratificante, né? Ver de onde a senhora conseguiu tirar ela e ver a criação, e ver que deu frutos, e ver que ela tá se espelhando na senhora como mãe, né? Agora ela tá fluindo a Erlene lá. Isso mesmo. Que bom. Graças a Deus. E depois dela veio a Vitória. Depois dela veio a Vitória, porque a gente, eu e o Rogério, ele sempre, mais ele, né, que como ele teve duas irmãs e as duas morreram, aí ficava aquela questão de ter uma filha, mulher em casa. E aí, como a gente pegou a Vanessa, já tinha 14 anos, a gente falou, não, vamos arrumar um bebê agora pra gente cuidar, né, uma menina, bebê. A gente trocar fralda, a gente dava madeira, fazer tudo, né? Isso depois de quanto tempo? Pra quem não conhece, a senhora esperou primeiro a Vanessa casar ou foi antes? Não, foi antes da Vanessa. Ah, sim. Foi antes da Vanessa casar, que a gente já tinha isso, né? Tá. De ter uma menina. Aí depois que a Vanessa casou, foi mais forte ainda. A gente foi atrás, né? E aí a gente viu, era muito burocracia, questão de adotar, principalmente bebê, não é fácil, né? Tem que entrar numa fila de espera, enfim. E a gente tinha esse negócio, a gente não podia ver uma menina, tanto eu como o Rogério, eu ficava sonhando. a gente quer levar pra casa, Aí, uma vez, a família da Vitória, eles eram da igreja, pra quem não sabe, eles eram toda a família, o pai, a mãe, os filhos, tudo da igreja. Iam na célula, depois eles saíram e aí acabou se separando, e aí o Léo que conta hoje, né, que a mãe ficou com as meninas e o pai ficou com as meninas. Oh, meu Deus. Que eram dois meninos, que é o Léo e o Matheus, e tem a Vitória, a Jaque e a Janaína. E a Jaque, ela era da igreja, ela era do grupo da dança. Nossa! Ela era uma menina maravilhosa, de Deus, né? E aí ficou só ela, só a Jaque na nossa igreja. E saiu todos eles. E a Vitória e o Léo, eles iam na célula, só na célula. Sim. No culto não ia, porque... Aí eu lembro que um dia nós tinha uma barraca de pastel que os irmãos faziam em frente à igreja. Aí nós estávamos lá comendo pastel e chegou a mãe, a Jana e a Vitória, as três, lá. Aí eu falei, nossa, aí o Rogério brincou, falou, você não quer ser nossa filha? Que toda criança a gente via, a gente queria. Aí ela, quero! E ela tinha quantos aninhos? Tinha 6. Ô, Jesus! Ah, falou, quero. Aí a Janaína falou, mãe, dá ela pra eles, pros pastores cuidar. E aí a senhora vai morar comigo, e cada um se vira com a sua vida, né? Porque as meninas já tinha 18, e cada uma se vira e a senhora vai morar só comigo. Era a caçula. Aí eu lembro que foi essa conversa. E a gente fomos pra casa, depois tinha um casamento na igreja. Aí eu falei com a Jaque, traz a Vitória pra passar um final de semana com a gente, traz ela no casamento.
Aí a Jaque, e falei assim pra Jaque, será que sua mãe não dá ela pra gente, né? Ela tava falando sério ou não? Aí a Jaque falou assim, eu acho que ela dá sim, que ela nem tem tempo, porque a mãe dela, ela trabalhava fora e ela não via quais os filhos. Quem cuidava era a Jaque, assim, mas não era a responsabilidade de uma jovem. Ela era jovem, queria ter a vida dela. Aí a Jaque falou, vou falar com ela, né? Não sei, mas aí quem decide é a mãe. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que ela ficava mais na rua e os dois iam para a escola. Acho que o Léo nessa época morava lá ainda. E aí a Jaque falou, eu vou falar com a minha mãe e te respondo. Eu falei, tá bom. Aí ela foi para a igreja passar um final de semana, que era esse casamento. Sim. E aí foi passar com a gente o final de semana. E quando a gente levou, nossa, a gente já se apaixonou, né, por ela. Eu lembro que a gente colocou ela para dormir lá no quarto. Que ela ficou chorando. Aí a gente colocou um colchão no chão, no nosso quarto. Porque ela, tudo novo pra ela, né? Casa nova, né? Tudo diferente. Acho que ela ficou com medo. E ela era pequenininha. Aí a gente pôs ela pra dormir no colchão no chão. E aí, nunca mais ela voltou pra casa. Não quis mais. Não, aí a gente conversou com ela, perguntou se ela queria, né? Ser nossa filha. Ela falou que sim. E é igual eu sempre falo, eles adotam a gente também. Não é só a gente que adota eles, eles também adotam a gente. E a Vitória também foi fácil chamar de mãe, de pai. Logo ela já começou a chamar. Primeiro ela ficava meio assim, se chamava de tio, porque ela já era grande, né? E ela tinha a mãe, tinha o pai que não era presente, que depois que separou, ela não teve muito contato com o pai. E aí a Vitória foi crescendo, né, lá com a gente. E até hoje, né, tá lá, uma bênção também a Vitória na nossa vida. A mãe dela não voltou atrás também? A mãe dela também não voltou atrás, mas a mãe dela sempre foi uma pessoa mais presente do que a mãe da Vanessa. Ela sempre falava, eu nunca vou abandonar vocês. Eu sempre, né, sempre a gente soube onde ela morava, ela sempre mudava, ela sempre passava o endereço. E até hoje ela tem contato com eles. Eles vão às vezes na casa dela, entendeu? Não é aquela distância, né? Que nem a mãe da Vanessa tem uma distância aí. Mas tem contato, né? Até hoje elas têm contato sim. E a Vitória também nunca quis voltar também? A Vitória não, nunca quis voltar para casa da mãe dela. A Vanessa quis uma vez. Acho que o Rogério contou, né? Que ela quis voltar. Não, ele não falou da adoção dos filhos, né? Eu lembro que a Vanessa uma vez ela quis voltar para casa da mãe. E aí a gente ficou, nossa, muito mal. O Rogério então, meu Deus, ele foi para uma reunião de discipulado, né, com os pastores. Chegou lá, pediu oração. E sofrendo muito nós, né? E como que ela chegou? Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, quero voltar para casa da minha mãe, né? E eu acho que foi uma dessas pressões, né? Que os meninos falam, você não é mais dessa família, você é da família de lá, né? Sim. E aí a gente falou com ela, olha Vanessa, você que sabe, né? Você tem era até a terça-feira, acho que foi isso que o Rogério falou. Para você orar e decidir que se você for, nunca mais você vai voltar, nunca mais você vai ser nossa filha. E se você decidir ficar, também vai ficar para sempre, não tem essa mais, né? Aí ela orou e quando foi, depois ela veio e falou com a gente, não, eu vou ficar. Aí o Rogério falou, então agora você vai ficar para sempre, você não vai mais nós não vamos ter mais essa conversa de você querer voltar. E aí foi quando definiu, né? Ela definiu, essa é a minha família, é aqui que eu vou ficar. E ficou. E ela tinha quantos anos quando isso aconteceu? Acho que ela tinha uns 17 anos, por aí. Tá, aquela loucura na mente, né? Uns 16, 17. Acho que ela tinha uns 16 anos quando ela quis voltar para casa da mãe. E o Léo é o último, né? O caçula, ele deu mais trabalho, né, dos três. Eita, porque Deus. o Léo, ele tinha 16 anos quando ele foi para casa. E assim, quando a Vitória foi, eu lembro deles pequeno na célula, né? Ela pequena, ele pequeno na célula. E aí e a Vitória contou, né, que
porque das dificuldades, eu fui pai separado, deve ser muito difícil, né? Aí a Vitória contava algumas coisas que ela via ele, falava, sei lá, eu falava, Vitória, por que ele não vem morar aqui com a gente também? Eu lembro que o Thiago e a Flávia também, uma vez queria adotar ele, sabe, assim, como filho, depois que a gente tinha adotado a Vitória. Aí foi uma conversa assim, não muito certa, e por isso passou. Aí passou anos, depois teve uma festa dos jovens, né, que todo ano faz. Uma festa que eles vão pro sítio, Holy Fest. Aí a gente estava aqui na igreja, estava saindo para ir dessa festa do Holy Fest, e ele sentado ali do outro lado da igreja, sozinho lá, com a cabeça baixa. Aí o Rogério falou, ô Léo, o que foi? Ele, nada não. Você não vai lá pra festa do Holy Fest? Ele, não vou não tenho dinheiro. Aí o Rogério disse, você vai ficar aí? Ele, vou. Aí ele falou assim, vamos, entra aí no carro que eu vou te levar. Aí ele entrou no carro, a gente levou ele para essa festa, o Rogério pagou lá para ele participou no final de semana. E aí quando voltou para casa, a gente levou ele para casa, chegou em casa, ele, eu quero conversar com vocês, que a gente pensou, o que vai acontecer agora? Vamos levar ele para onde? Para onde ele vai, né? Aí ele falou, eu quero conversar com vocês. Aí ele foi e falou, olha, eu quero que vocês façam comigo que nem vocês fizeram com a Vitória. Eu quero vir pra cá, eu quero morar com vocês, eu quero ser filha, eu quero mudar de vida, né? E eu quero uma oportunidade. Aí a gente foi, tá bom. A gente foi e colocou todas as normas da casa, tudo, você aceita? Você quer? Tudo de novo, como todos os outros. Você aceita? Você quer? Aí ele, quero. Aí tá lá até hoje, mas pra ele foi difícil ele chamar a gente de pai e mãe. Até hoje eu acho que ele tem essa dificuldade. É muito grande. E ele, eu acho que ele não teve essa questão de adotar a gente também como pai e mãe. Foi mais uma necessidade. Até hoje ele tem essa dificuldade de olhar pra mim, pro pai, vamos supor, ele tá precisando de um dinheiro, por exemplo. Ele não tem coragem de chegar na gente e falar. Ou, às vezes eu pego no pé, né? Aí esses dias mesmo ele, mãe, tô com fome, né? Eu fui, peguei um salgado. Que às vezes assim, ele tem essa dificuldade. Acho que não sei se é orgulho de homem, né? Por ele ser homem, né? Não sei. Mas, né? Até hoje ele tem essa dificuldade, né? E eu acho que é bem pior pra ele, porque nós já aceitamos ele como filho. Mas ele ainda tem algumas coisas pra mudar ainda. Que se ele aceitasse era muito mais fácil. Né? A vida dele e a nossa. E a nossa também. Mas enfim, é essa. Aí ele nunca também quis voltar. Ele não. Ele já veio grande também, né? Foi uma escolha dele, né? Nem ele nem a Vitória nunca quis voltar, assim. A Vitória nunca teve esse problema da família falar alguma coisa, ela sempre foi na casa, volta, ela sempre é muito amada lá, às vezes ela queria ir até mais, porque chega e quer ficar mais, né? E aí eu, não, sua casa é aqui, nossos filhos nunca dormiu fora de casa. Não, mas lá é minha mãe, ela não entendia isso. Eu falei, não, mas é sua mãe, mas não é lá que você mora mais, né? A senhora teve ciúmes ou não? Não, nunca tive ciúmes, pelo contrário, eu sempre, né? Achei muito bom essa convivência dela com a mãe, porque eu falo assim, a gente não pode tirar isso, né, dela. É a mãe dela, ela ama a mãe, né? Então, assim, até hoje ela tem convivência com a mãe. Legal. Tem algumas perguntas aqui, eu deixei lá no Instagram uma caixinha pro pessoal perguntar. Com o pastor não, a gente não teve esse tempo, né? Tava curto, mas com a senhora a gente tá conseguindo ter mais tempo. E eu vou fazer a primeira pergunta que fizeram pra senhora lá no Instagram. Como ela aceitou o chamado de ser pastora, sabendo que esse era o chamado do marido? Como foi para a senhora essa adaptação? Essa adaptação foi muito bom, porque assim, não é questão de, né, isso aí eu aprendi muito com a minha pastora, né, a pastora Zanilda, que me acompanha, que assim, quando a gente entende que você é uma só carne com o esposo, né, você é uma mulher submissa, uma mulher sábia,
você não precisa dessa resposta. Se o seu marido aceitou, você aceita abraça junto. Então eu entendi isso rápido, né? Porque às vezes tem mulher que resiste o chamado, resiste ao Leva como chamado peso, dela, né? Isso, acha que aquilo não é pra ela, é só pro marido. Mas eu não, entendi, né? Se ele chamou, ele me chamou também. Sim. Eu sou uma com ele, né? E como ser uma mulher tão sábia? Sou tão orgulhosa dessa mulher. A Vitória que fez essa pergunta. Como ser essa mulher tão sábia? Então, eu acredito que é andando com pessoas que nos ajudam, né? Como eu falei aqui, como a pastora Zanilda, o pastor Wilson, eu aprendo demais com ela, né? Então, assim, a gente tem o privilégio de andar com eles e toda semana a gente tá lá. Então, assim, ela nem precisa falar nada que eu já aprendo com ela, sabe? E eu sempre fui muito fácil de aprender, entendeu? Sim. De receber. Então, tudo que vem de Deus eu quero receber e eu recebo muito, né? As coisas que é de Deus, eu tenho essa facilidade, né? Sim. De aprender, de receber da parte de Deus. Amém. Amém. Outra pergunta. Como a senhora agia em um lar tão bagunçado? Antes da conversão, né? Do pastor. Sim, eu, né, sempre, acho que eu sempre fui assim, guardada mesmo por Deus, né? Deus sempre me dava, né, a direção, me dava, né, sabedoria para lidar com cada assunto, né, com cada coisa que acontecia, né? Então, creio que Deus, ele me guiou o tempo todo, né? Mesmo antes de eu me converter, eu tenho isso, né? Foi Deus que me direcionou, né? Que bênção. Em todas as áreas da minha vida. Sempre vemos o pastor testemunhar de como a senhora o perdoou. Como foi para a senhora enterrar o orgulho e colocar no lugar a graça de Deus? Então, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falar, não, eu nunca vou perdoar se a pessoa fizer isso comigo, né? Então, eu, ao longo, né, desses anos de convertida, também eu fui aprendendo isso, que às vezes a traição não é só a pessoa ir lá e ficar com outra mulher, o marido ir lá e ficar com outra mulher. Não é só isso, Sim. né? A traição é muitas outras coisas, né? Que o marido, às vezes, a mulher vai lá e compra alguma coisa, por exemplo, e não fala com o marido. Para mim isso é uma traição. Então a pessoa tem que ter a revelação, né? Deus tem que dar para cada uma, né? Porque para mim isso hoje eu entendo isso, né? E na época como eu falei para você que a gente foi criado num lar cristão, nunca vi briga entre meu pai e minha mãe, eles sempre viveram a vida toda, né? Até minha mãe falecer juntos. Então isso pra mim, né? Eu não casei para separar, né? Eu não casei para separar. Nunca falei, agora eu vou largar, eu vou embora, qualquer briguinha que tivesse, né? Eu sempre tive essa convicção, não casei para separar, as coisas vão melhorar. Sim. Né? Então, quando aconteceu, né, eu peguei, falei que ia separar, a gente ia se separar, estava tudo certo para se separar. Quando eu falei, não, vamos conversar, né, eu vou te dar uma chance, mas vai ser assim. Aí eu fui. O pergaminho que ele falou. Isso, aqui, né? Aí eu fui e falei para ele, eu falei assim, se for assim, eu te dou uma chance, você quer? Aí ele falou, quero. Então, a partir de hoje eu não moro mais aqui, onde a gente morava. Eu falei que, né, porque ele tinha muitos amigos também, Sim. que eu nem conhecia. Ele tinha amigas, ele falava, Maria lá do bar, não sei o quê. Ele conhecia. Nem sabia quem era. Não, eu não conhecia ninguém, mas ele contava, né? E aí eu falei, agora os seus amigos eu também quero que sejam meus amigos, porque era uma vida bem destruída mesmo que a gente tinha, né? E aí ele aceitou, a gente mudou pra cá, em uma semana a gente mudou aqui pra Cotia e eu decidi perdoar ele. Pra mim, eu tinha perdoado, tinha resolvido, né? E quando eu fui pro encontro, né, mais uma vez, né, Deus falou comigo, falou, não, tá perdoado. Eu falei pra ele, não, tá perdoado.
E passado um tempo, eu acordei à noite, chorando muito assim, sabe? Aí ele foi e falou, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, não, hoje eu decidi te perdoar, né? Por tudo que você me fez. Aí foi algo de Deus mesmo. Que às vezes você fala que perdoa, mas está lá dentro ainda, né? E às vezes você vai vivendo com aquilo pra, né? Mas ainda está lá dentro, E quando Deus entra na história, né? Aí muda tudo. Então hoje eu consigo falar, ele fala, porque ele fala, posso falar? Pode, fica em paz, eu não tenho mais não machuca mais. Não machuca mais, não tem nada que, né? Que bênção. Outra pergunta que fizeram foi, como a senhora lidou quando soube que seria pastora? Que seria pastora. Acho que a gente meio que respondeu essa com aquela lá, né? Sim. Na verdade, eu pastora, foi o seguinte, eu nunca tinha esse negócio, meu marido, que eu aprendi assim também. O seu marido é pastor, você é a esposa dele, automaticamente você é pastora. Sim. Mas é um aprendizado errado, assim, em questão da videira em si. Não que eu não sinta, né, ser pastora, mas a questão da videira tem a ordenação da pastora, né, da mulher. Então, para mim, isso aí não tinha necessidade. Eu não tinha isso dentro do meu coração, né? Sim. De ser ordenada. E aí, quando chegou a vez de eu ser ordenada, amém, vou ser ordenada, os pastores decidiram, vou ser ordenada. E aí, foi quando eu vi que é algo assim, poderoso, maravilhoso. Gente, não tem explicação. É como você vai no encontro e tem um encontro com Deus. A questão da ordenação não sabe explicar. É uma alegria que não cabe no peito, né? Assim, é algo maravilhoso. Então, depois disso, eu falei, não. Realmente há essa necessidade, porque é muito bom. Sim. Porque eu sempre falava, eu lembro que tinha uma pastora, né, que é a Isildinha, que ela fala, não me chama de pastora, eu não sou pastora, ela é esposa de pastor. Sim. E aí ela fala, eu quero muito ser pastora, né, eu quero ser ordenada. Eu falei, não, eu não quero, pra mim tá bom, não preciso. E aí assim, quando eu fui ordenada, eu falei, não, muito bom, né? Então, assim, as coisas foi tudo acontecendo assim, não que eu busquei, né? Igual, nunca imaginei que eu ia casar e que o Rogério ia ser pastor um dia, até porque a minha família toda, ninguém é convertido, né? Meus pais, meus irmãos, E a gente ser pastor, né? Então... Outra pergunta, qual o maior desafio dos últimos tempos na sua vida ministerial? Desafio? Sim. Deixa eu ver. Maior desafio. Meu maior desafio na igreja, você fala? No seu ministério como pastora. O meu maior desafio, às vezes, é pregar, né? Pregar a palavra, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito bem, porque eu tenho uma pastora que ela não é uma pessoa que às vezes eu que me cobro muito, sabe? Não, eu tenho que pregar, eu tenho que... Eu sei que há essa necessidade, eu tenho que falar para as mulheres, eu sou pastora de criança, né? Eu fui ordenada para isso. E às vezes, né, eu tenho essa dificuldade, né, de pregar, então isso para mim toda vez é um desafio, né, de pregar para as mulheres. Para as crianças eu não tenho essa dificuldade, para mim é tranquilo, eu amo fazer. Enfim, tá em casa, né? A penúltima pergunta, o que sua sogra fazia com você que você não faz de jeito nenhum com suas noras? Nossa, que legal essa pergunta. Pelo contrário, às vezes eu quero aprender com a minha sogra, porque ela, todos os dias ela liga para mim, ela liga para o meu esposo, ela quer falar com eles. E às vezes eu, né, fico pensando, né, eu posso fazer isso também, né, porque às vezes eu passo o dia sem ter notícia dos meus filhos, sem falar com eles. E às vezes bate uma saudade, aí eu mando uma mensagem, né? Mas isso aí não é uma coisa que me atrapalha. Eu tenho minha vida, ele tem a vida deles. Eu não me importo com isso. E acho que eles também estão bem, né? Mas uma coisa que eu não faria e que a minha sogra faz
Ou fazia? Eu acho que eu não faço, né? É isso aí, de ficar ligando, de ficar, né, toda hora. E aí? Está mais em cima. Então, acho que é isso. A última pergunta. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Maior experiência com Deus? Uau! A minha maior experiência com Deus foi no encontro, né? Lá que eu já tinha passado por os encontros, aí eu fui como equipe e para mim toda vez era um desafio para a equipe, por causa dessa questão que eu sempre fui muito vergonhosa, sempre tive vergonha de tudo, de orar alto, de falar no meio das pessoas. Então a minha maior experiência com Deus foi essa, na equipe, né? Assim como muitas pessoas falam, a Videira é uma igreja muito amorosa, um se preocupando com o outro o tempo todo. E eu lembro que a gente estava lá na intercessão e os irmãos vieram orar comigo e tal. E eu lembro que foi maravilhosa a experiência com Deus, assim, me senti, né, abraçada por Ele. Fiquei horas lá com Jesus, assim, foi maravilhosa a experiência com Deus, foi que muito bênção. bom. Então é isso. Pastora, eu quero agradecer a senhora ter aceitado o convite. Amém. É uma honra ter entrevistado a senhora. Foi muito bom conhecer mais da sua história. Sempre te admirei muito, agora eu te admiro mais ainda. Uma mulher guerreira, posicionada. Né? Ensinando aí muitas mulheres a serem sábias dentro de casa, né? Principalmente com um lar conturbado. E eu queria agradecer do fundo do coração a senhora ter vindo aqui. Muito obrigada. Amém. Obrigada eu que me sinto muito honrada, né, de receber esse convite, né. E é claro que tem muito mais testemunho, né, as coisas que aconteceram, né, tem a história do meu neto, né, do Davi, que foi um milagre. Então esse também é vou convidar a Bia para vir. Né? Vai, amém. Vou convidar. Muito bom. Então, assim, tem muito mais, né, mas ficar aqui a gente fica o dia inteiro, né, contando detalhes. Então é isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, ter assistido até aqui o final do vídeo. Segue a gente lá nas redes sociais, porque agora a gente tem rede social, tem nome, tem tudo bonitinho. E se você tem um testemunho, assim como o da pastora, como o do pastor Rogério, assim, tão edificante quanto, corre, vai lá no meu chat, chama lá, conta um pouco da sua história e a gente marca para entrevistar você, porque esse daqui é um podcast de testemunho, então não tem limite para o que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Amém? E eu creio que testemunho, além de edificar a vida de quem está testemunhando, edifica a vida de quem está escutando também. Então, assim como eles têm essa história maravilhosa e ganham frutos para Deus até hoje, você também pode ganhar através do seu testemunho. Um simples vídeo aqui já edifica a vida de muita gente. Amém. Amém? Amém. Tchau.